Opa, tudo bem? Salve pessoal, está no ar mais um episódio do Pod Action. Eu sou o Diego Ávila, para apresentar esse podcast aqui comigo, meu querido amigo Vini Vargas. Tudo bem, Vinão? Dali, e aí moçada, tudo bem? Tudo certinho? E aí, Diegão, maravilha? Você que nos escuta já sabe, né? A gente sempre entra com esse recadinho. Toda terça-feira temos episódio novo. Toda quinta-feira liberamos o vídeo lá no YouTube. Assina o canal, youtube.com.br/actionrunbyvini. Além do podcast, tem as aulas, treinos, depoimentos, tem bastante coisa lá. Né, Diegão? Pronto para passar fome hoje, não? Vamos para um episódio aí hoje que vai dar fome, muita fome. E hoje vamos falar, então, um pouco de comida, né? E aí, meus queridos, para a gente passar fome juntos, ela retornou ao nosso podcast. Já esteve aqui conosco em outro episódio com o chefe Rafa, episódio 8, se eu não estou enganado. E agora ela retorna para conversar, então, um pouco com uma série que nós chamamos de Papo com a Nutri. Ela é atleta e nutricionista, a Patrícia Dônida, hoje para falar sobre proteína. Entendemos um pouco sobre a sua importância, equilíbrio na nossa alimentação, os tipos de proteína, e no final a gente tem uma surpresa aí para poder falar um pouco sobre isso, tá? Bem-vinda então, Patrícia, tudo bem? Como é que estão as coisas desde o último episódio? Muito legal, obrigada novamente por participar disso daqui com vocês, é muito bacana, fiquei muito feliz com o convite. E quando a gente começa a falar, né, das coisas que a gente gosta, que eu trabalho aqui no dia a dia, comida, na verdade o Rafa vai deixar a gente com mais fome do que eu, né? Eu vou falar aqui sobre o nutriente, né, sobre as fontes da proteína, mas quem vai mexer lá mesmo com a comida ali vai ser o Rafa depois, que eu tô sabendo. Os dois estão fortes, estão numa parceria forte esses dois, né? Episódios diferentes. Não tem combinação melhor, né? Não tem combinação. Um chefe de cozinha com uma nutricionista só pode dar bom, né? É isso mesmo. Patrícia, a gente precisa começar perguntando, antes de qualquer coisa, sobre a importância da proteína, tá? E explica um pouco para nós sobre isso, principalmente para quem faz atividade física. Bom, na verdade, assim, né? A proteína é um dos nutrientes que a gente precisa para viver. Então, além dela, a gente tem os carboidratos, as gorduras, os micronutrientes também, e a gente precisa de tudo, independente de atleta ou não, a gente vai precisar da proteína para viver. A proteína tem função estrutural, né? Que é a principal função dela, das células, né? De todas as estruturas do nosso corpo, além de outras funções mais complexas. Então, a proteína é o macronutriente que tem funções mais complexas no nosso organismo. Ela não tem muito a função de energia, porque isso fica mais ao cargo do carboidrato e da gordura. Então, essa função estrutural, por isso que ela é muito importante na questão do exercício físico, de quem pratica esporte, de quem treina. Os outros também são, como eu acabei de falar, mas a proteína é aquela que nos ajuda na construção muscular, né? Então, ela é um macronutriente importantíssimo para a gente aí. Pati, deixa eu te perguntar, nessa parte da estruturação, então a gente ouve muito falar sempre do pós-treino, entrando bem com a questão da proteína, então tem algumas suplementações tal específicas, inclusive, que vêm para o pós-treino, que eu nem quero tocar tanto na parte da suplementação, mas eu queria entender um pouquinho sobre isso, assim, é importante sempre em todos os treinos, ou só quando o treino daqui a pouco é mais forte, ou em provas, e se realmente é isso, sempre pós-treino, ou em qualquer momento, como é que funciona? A proteína, né, ela pode ser consumida, deve ser consumida a todo momento. Inclusive, até essa história do comer de 3 em 3 horas que surgiu aí nas dietas, foi justamente pensando na proteína. Por quê? Porque a gente não estoca proteína. A proteína, gente, o que é a proteína, né? Ela é um pool de aminoácidos, que é a menor partícula da proteína. Então, quando a gente consome um alimento fonte de proteína, ela passa pelo processo de digestão, ela vira aminoácido, e esses aminoácidos vão lá para o nosso corpo regenerar, fazer aquela função que ele tem.
Então, isso tudo, esse processo todo, demora de 3 a 4 horas. Aquilo que a gente não usou desses aminoácidos, a gente elimina. E aí a gente acaba ficando com déficit desses aminoácidos, que acabaram, né, depois do processo de digestão. Então, se você fica muito tempo sem consumir a proteína novamente, você acaba degradando músculos, tal, para poder buscar esses aminoácidos. Então, por esse motivo que houve, né, que eu acho importante que a gente tenha um aporte proteico de pelo menos a cada 4 horas. Mas isso daí é dietas, né, quando a gente vai prescrever a dieta, que é importante para a gente evitar essa perda de massa muscular. E no pós-treino, por que ela é importante? Porque, como eu falei, ela tem função estrutural. E o que é o exercício? Nada mais é do que uma lesão no seu músculo. Então, quando a gente faz um treino forte, seja na academia, seja no treino de corrida, a adaptação que a gente gera a este exercício é a recuperação daquele tecido muscular que a gente lesionou. E aí ele fica mais forte. Então, se eu faço um treino de corrida mais longo, eu vou lá, machuco o meu músculo para dizer para ele, olha, você precisa aguentar correr tudo isso. Se eu vou para academia e quero deixar o meu bíceps mais definido, eu vou lá, pego aquele peso, dói para caramba, e o que acontece? Eu lesionei o meu bíceps, então quando eu terminei o exercício, tá? Eu preciso voltar para minha casa, comer alguma coisa que dá um substrato para o meu organismo e ali naquela lesão que eu fiz no exercício e regenerar aquele músculo para ele ficar mais forte. Então, por isso que é muito importante, sim, que a gente tenha essa proteína no pós-treino para poder fazer essa regeneração. Muitas pessoas, às vezes, fazem o treino e ficam em jejum muito tempo e acabam perdendo esse momento de fazer regeneração. Antigamente acreditava-se aquela coisa da galera levar shakeira na academia, fazer o exercício e tomar logo em seguida. Não precisa ser com essa velocidade, né? Claro que você não tem, antes falavam aí da questão de meia hora, 40 minutos pós-treino, não precisa ser tudo isso. Hoje a gente já sabe que a gente pode ficar aí até 2 horas depois, mas é importante que a gente faça essa reposição dessa proteína para o nosso corpo realmente aproveitar aquele momento do exercício. Então essa questão da janela, né, que tanto se fala, a janela anabólica, ela tem um tempo, ou isso faz sentido? Não, existe um tempo. O ideal é que a gente não passe aí de umas 2 horas, pelo menos, depois do treino, sem a gente recuperar isso. Tá. Mas não é essa sangria desatada de ter que Claro. levar ali na academia, termina o exercício, já vai lá no bebedouro e já toma um shake de whey. Não tem essa necessidade. Você pode voltar para casa, tomar um banho, fazer o seu café da manhã ou o seu jantar, dependendo do horário do treino, e comer tranquilamente, sem essa pressa, assim. Mas é importante comer no pós-treino. Inclusive, é muito mais importante até a refeição que a gente faz no pós-treino do que no pré-treino. Essa sim, eu acho que a gente tem que caprichar. Sabe que essa foi uma das principais coisas que eu aprendi, assim, indo na nutricionista e tal, na importância desse pós-treino, para no outro dia já estar em melhores condições para justamente treinar melhor, né? Então eu sempre dava naquela atenção no pré-treino e tal, e lógico que é importante também, mas a Ali me trouxe essa visão, assim, na recuperação, na importância da recuperação. Tem uma pergunta que é bastante complicada, eu sei, mas é importante fazer. A questão da quantidade de proteína, lógico que vai mudar muito em relação à dieta, a necessidade do organismo, de cada um, mas existe, assim, uma quantidade de proteína por dia? Como é que funciona esse cálculo? Existe sim, né? A gente, claro, como você falou, depende da necessidade. Então, assim, uma pessoa acamada, uma pessoa que está doente, uma pessoa queimada, uma pessoa que precisa regenerar mais tecido, ela vai ter uma dose aumentada de necessidade disso. Mas a gente tem dentro das diretrizes da nutrição ali alguns números que as pessoas saudáveis precisam consumir. Então, a gente pode trabalhar aí na faixa de 1 grama até 2,5 gramas de proteína por quilo de peso da pessoa. Então, isso daí a gente vai fazer um cálculo, a nutricionista faz esse cálculo. Então, por exemplo, uma pessoa de 70 quilos, vamos colocar ali 1,5 vezes 70, seria a quantidade de proteínas diárias que aquela pessoa precisaria para se manter. Então, é basicamente isso. Claro que, como eu falei, se a pessoa tem um exercício mais extenuante, se ela tem um objetivo específico, se ela está em processo de emagrecimento, ela precisa um pouquinho mais de proteína para evitar essa degradação dos músculos enquanto ela faz o processo de emagrecimento. Então, tudo isso é calculado. Mas a gente tem essa margem aí, tá? Em torno de 1 a 2,5 gramas de proteína por quilo de peso, dependendo da necessidade de cada pessoa.
E quais as opções que nós temos aí de proteína de origem animal para ter uma maior variação no consumo? Uma Bom, pessoa daqui a pouco pode alterar. isso. A grande parte dos alimentos, elas contêm basicamente mais de um nutriente, né? Então, às vezes a gente fala assim, me vê aí uma porção de proteína na hora de comer. É errado, né? A gente come uma porção de carne, a gente não come uma porção de proteína, porque dentro da carne eu tenho, além de proteína, eu tenho gordura, eu tenho água. Então, assim, a gente tem que chamar as coisas pelos nomes corretos. Proteína é o nutriente, né? Alimento é o alimento, que tem mais de um nutriente. Então, os alimentos mais ricos em proteína, que são mais completos, são os produtos de origem animal. E por que eu falo completos? Porque as proteínas, elas são um emaranhado de aminoácidos, como eu já falei, né? Então, quando a gente digere isso vira um punhado de aminoácidos, e na natureza a gente tem 20 aminoácidos disponíveis. Tá? 10 desses aminoácidos a gente produz, o nosso próprio corpo produz para as funções básicas, e os outros 10 aminoácidos a gente encontra na alimentação. Então, os produtos de origem animal contêm esses 10 aminoácidos dentro de um pedaço de carne, de um copo de leite. Então, o produto sendo de origem animal, ele já nos fornece esses 10 aminoácidos que a gente chama de essenciais, que a gente não produz e que a gente precisa da alimentação. Já as proteínas de origem vegetal também têm esses aminoácidos, porém, eles não têm, esses produtos não têm todos os aminoácidos em um produto único. Então, cada vegetal vai ter um pouquinho de aminoácidos ali para fornecer para a gente. Então, dentro dos produtos que você me perguntou de origem animal, na verdade, falando em proteína, todos eles vão fornecer aquilo que a gente precisa. A gente só precisa tomar cuidado depois com o restante. Então, por exemplo, uma carne tem mais gordura, então a gente não pode considerar só a quantidade de proteína dela, porque a gente tem que considerar a quantidade de gordura também. Então, tudo isso vai ser aquele equilíbrio entre os outros macronutrientes que a gente encontra. Dentro dessa... Eu vou querer voltar um pouco na questão da origem vegetal, da proteína, mas deixa eu perguntar da origem animal. Quando a gente pensa em consumo de proteína, então, em maior número de vezes ao longo do dia, fora a carne em si, especificamente, onde a gente pode encontrar esse tipo de coisa para poder encaixar em refeições que não são as principais? Os ovos são fontes de proteína incríveis, né? Então, assim, a gente tem ali todos os aminoácidos, como eu te falei. Você está falando dos animais, né? De fontes animais. Né? Os queijos, os iogurtes, o leite, até os embutidos, que não são lá muito saudáveis, né? Mas a gente tem embutidos que são feitos de maneira um pouco mais natural. Então, a gente vai encontrar também bastante proteína aí. É que a gente tem aqueles embutidos básicos que a gente compra no mercado, mas a gente tem hoje em dia muitos lugares aí que fazem aquelas linguiças caseiras, presuntos caseiros, que são mais carne do que aditivos químicos. Então, ali eu também vou ter uma boa quantidade de proteína. Então, assim, se a gente tem acesso a essas coisas, por exemplo, o queijo cottage, ele é um queijo extremamente proteico, que é aquele queijo que ele é mais molhadinho. Então, como ele tem o soro do leite, é importante. O whey protein também, né? Como ele é a proteína do soro do leite, ele é de origem animal, apesar de a gente ter proteínas vegetais também, mas o whey protein, ele tem ali, porque ele vem do soro do leite, todos os aminoácidos essenciais que a gente precisa. Então, fora as carnes mesmo, que a gente come no almoço e na janta, a gente tem aí esses outros derivados que a gente pode inserir. O que é importante, que eu sempre falo para os meus pacientes, a gente sempre tem que ter uma fonte de proteína em todas as refeições que a gente faz ao longo do dia. Mesmo que pouca, mas a gente precisa, por conta desses aminoácidos circulantes que eu falei lá no começo, que a gente precisa ter sempre ali aquele aporte de aminoácidos circulando para não degradar músculo, e porque a proteína, pelo fato de demorar um pouco mais para ser digerida, ela nos dá mais saciedade. Então, quem não quer ficar com fome o tempo todo, a gente observa que as pessoas sentem muita fome, principalmente ao final do dia. E quando a gente faz um recordatório do que a pessoa comeu, geralmente ela fica ali comendo muito carboidrato, né? Um pão com uma manteiguinha, uma fruta no meio da manhã, um negócio, e falta proteína, e aí a saciedade que a proteína nos traz acaba ficando estocada para o final do dia, que a pessoa chega e quer comer tudo que vê pela frente, pela falta da proteína também. Entendeu? Então, tudo isso é importante a gente levar em conta. Tá, então eu tenho que te perguntar, como é que ser criativo no consumo de proteína ao longo do dia em todas as refeições?
Eu Olha aí, faço 5, 6 refeições com o por dia, se eu não Rafa, estou hein? enganado. O Rafa vai ter que nos Ó, ajudar mas nisso. olha, eu posso te dar um exemplo básico assim, ó. Se você colocar ali 2 ovos pela manhã no seu café da manhã, que você pode variar num pão com ovo, uma panqueca com ovo, uma crepioca, né? Alguma coisa que você recheie o ovo, você já matou uma refeição ali, tá? No meio da manhã você pode tomar um iogurte, você tem um pouquinho de proteína ali. Na hora do almoço você vai comer lá, quem come carne, né? Um arroz, feijão, uma carne, no caso do Brasil aqui, né, Vini? Que a gente come o nosso arrozinho e feijão, porque o feijão também tem proteína. Aí você come lá uma porçãozinha de carne. No meio da tarde, você faz lá uma preparaçãozinha com whey protein, ou até mesmo um sanduíche com franguinho desfiado, que também é uma proteína. E à noite se repete o almoço numa quantidade um pouquinho menor, pronto, ó, você fez todas as refeições com uma boa porção de proteína, com certeza atingiu o seu objetivo e não está comendo bobeira. Faz aí um patezinho com atum também, bota no pão, fica uma Exatamente. delícia. Meus pacientes, o atum, o que eu falo para os pacientes? Atum, carne moidinha, deixar congelada em porçõezinhas dentro do freezer ali, para a hora que você tiver uma fome, fazer alguma preparação com essa carne moída, o franguinho desfiado. Então, assim, é bem fácil. O ovo tá aí na mão da gente aí para fazer um monte de preparação bacana. Bacana. Tá. Agora, proteína de origem vegetal. Quero entender um pouco mais isso, que eu acho que é um pouco mais complexo. Na minha cabeça, né? Porque eu não sou vegano ou vegetariano, enfim. Mas eu acho que é importante a gente falar, assim. Olha, Fala. não, pode falar, pergunta aí, que eu já Não, tava. não. Uma das perguntas, na verdade, já meio que deu uma resposta ali anteriormente, que é o consumo de seja do que for, onde tiver de origem vegetal, de proteína, ela precisa ser maior, por exemplo, sementes, ela precisa ser muito maior do que em relação ao consumo de um pedaço de carne, por exemplo, para suprir a necessidade de proteína que a pessoa tem que consumir por dia. Isso é uma das perguntas. Vai por parte, deixa ela responder essa. Vamos nessa, que isso aqui já é complexo, né? Já. Bom, então, como eu te falei, na verdade, não é a quantidade do alimento que vai determinar a proteína quando a gente fala de origem vegetal, porque, como eu disse, os vegetais, cada um vai ter um tipo de aminoácido que precisa ser combinado. Então, uma alimentação vegetariana, vegana, porque a gente tem aqueles ovo-lacto-vegetarianos que consomem leite e ovos, aí a pessoa consegue atingir um pouco melhor a quantidade de proteína, porque ela também come ovos e leite. E tem aquelas que vão lá para o lado dos veganos, que não consomem nada, né? Então, aí a gente precisa realmente de uma combinação ainda melhor. Eu confesso para você que quando a gente entra dentro dessa questão mais toda voltada para o vegetal, existem hoje nutricionistas que são especializadas nisso, né? Porque realmente você tem que entender a fundo cada vegetal, o que tem, qual tipo de aminoácido que é fornecido por aquele vegetal. Então, realmente é uma coisa bem específica, mas dá tranquilamente, né? Se você tiver uma alimentação bem variada e conseguir combinar esses alimentos, você consegue sim ser um atleta vegetariano, vegano e consumir todos os aminoácidos essenciais. Então, é muito possível. Só que você tem que ter uma boa combinação. Aí, aquela sua pergunta que você me fez antes da criatividade, aí você realmente tem que ter um pouquinho mais, porque vai precisar dar uma trabalhada aí. Maior variedade da questão vegetal do que necessariamente a quantidade, né? Exatamente, mais variedade. Não, e também a forma como é feita, né? Porque dependendo da forma como tu faz, eu acho que ele perde alguma estrutura, Sim, não tem uma... os vegetais são mais sensíveis à cocção, né? Então, realmente tem que ter esses cuidados maiores. Mas a gente também tem, hoje em dia, os suplementos à base de proteína vegetal, né? Então, isso ajudou bastante o pessoal aí nesse atingimento da quantidade, porque tem proteínas vegetais à base de soja, de ervilha, que são bem proteicos. Tem o tofu também. Então, são alimentos de origem vegetal que são bem bacanas e que têm uma boa quantidade de aminoácidos aí. Então, hoje em dia dá pra... Eu ia te perguntar isso, a suplementação de uma pessoa que tem como dieta o vegano, né? Tem que ser um pouco maior, talvez, né? Para poder atingir um mínimo, ou enfim. Mas tu sabe que eu tava lendo um livro do Scott Jurek, sei lá como é que funciona lá, com o sobrenome dele, que ele é um ultramaratonista americano, um dos melhores aí de todos os tempos, e ele virou
agora não sei se é vegano ou se é vegetariano. Eu acho que é vegetariano. E ele conta no livro que uma das maiores preocupações dele era justamente a questão de suprir a necessidade de proteína. Porque, imagina, é um cara que faz endurance, então muitos quilômetros e treinos todos os dias, duro, em provas duríssimas. E ele conta no livro que a maior dificuldade, a maior preocupação dele era conseguir ter a quantidade de proteína para repor. E aí, inclusive, ele traz no livro várias receitas e ideias de como fazer isso, porque ele foi a fundo, estudou, fez um monte de pesquisa e ele encontrou várias formas de conseguir fazer, assim. Então, ele é um exemplo, no fim das contas, de alguém que é vegetariano, faz provas duríssimas e mostra ali que, na prática, né, que dá para fazer. Então... Dá sim. Até falando dessa questão da suplementação, Diego, como eu falei, a suplementação de proteína vegetal é uma opção, mas a alimentação você até consegue ter essa quantidade de proteína necessária. Indo um pouquinho mais além, a única coisa que a pessoa que é vegana, que vai precisar realmente suplementar ao longo da vida é a vitamina B12, porque essa vem da origem animal. Então, realmente, uma pessoa vegana, mesmo atingindo a quantidade de proteína, ela acaba tendo que ter uma suplementação de B12. Mas aí já é outro assunto. Agora, as proteínas em si, ela consegue sim. É só ter a criatividade que chega lá. Tá. Deixa eu te fazer uma pergunta. O Vini tá rindo ali. Deixa eu te fazer uma pergunta agora, meio pega-ratão. O que são mitos dentro da proteína? Que a gente muito ouve falar, mas não faz sentido, não é bem assim que funciona. Mitos. Bom, vamos lá. Essa questão da janela anabólica aí já caiu por terra, né? Então foi um mito que o pessoal já viu que não tem essa necessidade desenfreada de sair correndo. O segundo mito que eu me lembre agora é essa questão da quantidade mesmo de proteína, né? As pessoas acham que elas precisam comer toneladas de proteína, não sei quantos milhões de ovos lá, falar, o cara lá é maromba, então ele come 40 ovos por dia para poder atingir. Chega um momento que o nosso corpo não está absorvendo mais, aquilo tudo está virando um xixi caro, porque a gente elimina isso depois, quando a gente usa, né, aquilo que a gente precisa e o restante a gente elimina literalmente pela urina, então não tem necessidade. Outro mito também, que o excesso de proteína, claro que não nesse extremo, como eu falei, causa problemas no fígado, problemas renais, ou que o whey protein causa alguma... Não existe nada disso, né? O nosso corpo é bem inteligente, para poder gerar uma toxicidade grande dessa, teria que ser um consumo realmente muito alto, então também é um outro mito nessa questão de, não exagera na proteína, senão o seu rim, o seu fígado vai dar problema, então também é um outro mito. Na verdade, tudo é o equilíbrio, né, Diego? A gente já viu isso e eu sempre repito, na nutrição é o equilíbrio. A gente tem que ter o equilíbrio, consumir a quantidade adequada e de acordo com aquilo que a gente tem a necessidade, mas basicamente essas histórias todas, tudo que for fora do simples, desconfia. Teorias muito mirabolantes, desconfia. As coisas são mais simples do que parecem. Essa questão do equilíbrio, eu acho que é o ponto principal, e tu fala muito sobre isso, né, Paty? Da questão da importância de tu equilibrar tudo. E tem, assim, eu queria saber a tua opinião. Por exemplo, às vezes pode acontecer por momento de algum ciclo específico, entrar em algumas dietas específicas também, e aí, eu não sei se isso faz sentido, mas na questão do emagrecimento, por exemplo, tem a dieta que daqui a pouco a pessoa vai só na proteína, lógico, por conta do carboidrato, imagino eu que muito por conta da saciedade que tu falou já antes, e daqui a pouco pode ser uma estratégia, assim, durante um período, a pessoa... Eu não sou muito adepto, não acho que isso seja o ideal, mas eu queria saber um pouquinho da tua opinião sobre isso, assim. Você sabe, Vini, que na verdade a proteína ela é o macronutriente que a gente menos varia na dieta. Então a gente tem essas recomendações, né, dentro ali desses números que eu já falei,
E mesmo no processo de emagrecimento, ou nessas dietas low carb, cetogênica, todas essas dietas que a gente vê aí, a proteína a gente sempre mantém ela constante. O que muda muito é a quantidade de carboidratos e gorduras. Então, a proteína dificilmente ela vai sair. Então, assim, numa dieta mais low carb, eu diminuo um pouco o carboidrato e aumento um pouco mais a gordura. Na cetogênica, eu quase zero o carboidrato e também aumento a gordura. A proteína, geralmente, ela é aquele padrão. Então, mesmo uma pessoa acima do peso, eu vou fazer um cálculo de proteína de acordo com o peso dele, ou o peso ideal, enfim, que a gente usa, e eu vou variando os outros. Eu nunca baixo a proteína, nem aumento muito a proteína. Porque, como eu te falei, a gente não estoca a proteína não vira gordura, o que a gente usa, o que a gente consome, o que é em excesso, ele vai ser eliminado, ao contrário do carboidrato e da gordura. Então, ele é o macronutriente que menos varia em qualquer dieta que a gente vai trabalhar. Ah, entendi. Boa. Não, eu tenho assim aqui, logicamente por ser gaúcho, a gente tem o costume da carne em toda a refeição, assim, né? Eu tenho aquela sensação de quando eu faço uma refeição e não tem carne, parece que tá faltando algo, né? Assim, putz, eu vou fazer aqui para as crianças, eu já vejo qual carne que eu vou fazer para aquela refeição. Então é engraçado, não sei se é muito lógico pelo costume também, né? Mas se não tem proteína ou se não tem a carne, parece que está faltando algo. É isso aí, a proteína... Bom, todos os macronutrientes, né? Mas a proteína Só que é engraçado, você falou isso do seu hábito, do seu costume, mas por incrível que pareça, as pessoas, a maioria negligencia na quantidade de proteína da dieta. Todo mundo, a grande maioria, principalmente as mulheres que sentam aqui no consultório, a gente vai fazer o recordatório, sempre fica aquém na quantidade de proteína. A gente sempre tem que aumentar a quantidade de proteína. É o macronutriente mais difícil do pessoal realmente consumir. Porque compensa no carboidrato? Porque a nossa alimentação ela é mais voltada, e o carboidrato ele é mais fácil, né? As frutas têm muito mais carboidrato, tem pouca proteína, né? As massas, arroz, feijão, inclusive os próprios vegetarianos e veganos acabam consumindo muito mais carboidrato do que proteína, né? Porque todos os produtos de origem vegetal são fontes de carboidrato, né? Então, eles têm proteína, mas eles são fontes principais de carboidrato. Então, realmente, todo mundo, e nem todo mundo consegue comer bastante carne no almoço, né? Por essa questão da digestibilidade ser um pouquinho mais difícil, se sente mais pesado. Então, realmente, a maioria das pessoas come muito menos proteína do que deveria. Carne vermelha, frango, peixe, tem alguma... Porque as pessoas gostam de deixar o vilão, deixar o mocinho. Existe a realidade da carne vermelha, não, pelo amor de Deus, mais peixe ou frango. Depende, olha, varia. Vini, não existe. Não existe. Olha, todos coisa eles... bem boa esse podcast, Diegão. Não existe. Olha, É bom ouvir isso, né? Como é bom. Não existe. O que existe, voltando lá, é o equilíbrio. A gente tem que tomar cuidado realmente com as quantidades das coisas, né? Nem muito, nem pouco. A carne vermelha é importantíssima, a questão do ferro, a vitamina B12 que a gente estava falando. Então, assim, a gente precisa, é importante a carne vermelha. As pessoas que não consomem carne vermelha têm que acender um alerta aí para poder verificar alguma falta de vitaminas, que às vezes só a carne vermelha fornece. O frango é bacana porque ele é uma proteína boa e ele tem menos gordura, então quem está em processo de emagrecimento vai consumir ali o frango. O peixe é a mesma coisa. Então, assim, o ovo, que já foi vilão lá atrás, né, que diziam que estava colesterol, já foi comprovado também que não existe nada disso. Inclusive, o ovo é um dos alimentos mais completos que a gente tem depois do leite materno, né? Ele não tem carboidrato, óbvio, mas em termos de vitaminas e minerais, o ovo é o alimento mais bacana, né? Então, mesmo a pessoa que não consome carne, consumindo o ovo, ela tem grandes chances de estar sempre 100% ali com tudo que ela precisa. Então, não existe vilão, existe o equilíbrio mesmo, as quantidades, não precisa deixar de comer nada, a gente só tem que ter esse equilíbrio aí no dia a dia, que com certeza dá tudo certo. Sabe que eu tenho aquela sensação, como tem essa questão assim, equilíbrio, a gente tem que comer um pouco de tudo. Às vezes dá aquela sensação parece que isso precisa ser em toda a refeição. Não é que a carne vermelha,
o quê? Uma vez na semana, 2 vezes na semana, não é que tenha que também ser toda a refeição, né? A própria questão, por exemplo, da salada, que é uma dificuldade que eu sempre carreguei e que aos poucos eu consigo mexer, porque eu tirei um pouco isso, parecia assim, não, toda refeição tem que comer salada, um prato... Não, mas daqui a pouco é isso, na janta ou daqui a pouco no almoço, né? Tentar distribuir mais, né? A gente Não, ficava... e o excesso até de fibras prejudica o nosso trato gastrointestinal, né? Se a pessoa não consome bastante água também e ela consome muita fibra, ela vai ter dificuldade de ir ao banheiro. Então, assim, tudo, inclusive as fibras, as saladas, os legumes, isso que você falou, é tudo no equilíbrio, né? A carne vermelha, a gente colocando aí pelo menos umas 3 vezes por semana, intercalando lá com um frango, com um peixe, tá show de bola. Então, assim, realmente, faz mal você comer, a pessoa não come frango, nem carne, nem peixe, tal. Faz mal comer carne todos os dias? Não, não vai fazer mal também. Mas que é legal variar, porque quando a gente varia, a gente dá espaço para outros nutrientes de repente a carne tem o ferro, que é um pouco maior, mas um outro alimento tem cálcio, que é um pouco mais. Então, como os alimentos eles não são iguais, né? Então cada um tem lá suas particularidades. Quanto mais a gente combinar diferentes alimentos no dia a dia, mais nutrientes a gente vai estar e mais bem nutrido a gente vai estar. Então não adianta também todos os dias arroz, feijão, carne, alface, tomate, arroz, feijão, carne, alface, tomate. Né? Cadê os outros, né? Cadê? Né, Precisa mudar isso, né? Quando o pessoal fala assim, você come salada, o pessoal fala, eu como. O que você come? Alface e tomate. Eu falo, gente, mas não é isso que é salada. A gente tem uma infinidade. Pergunta lá para o Rafa quantos vegetais diferentes a gente tem aí na natureza. Vai lá na feira, coloca aí, né? Um legumezinho diferente, né? Para pegar um outro micronutriente, uma outra vitamina ali que você precisa. A Paty já deixou a bola picando aí, Diegão. Pergunta já. pro Rafa. Pergunta pro... Aí a gente vai fazer isso. Tem uma novidade chegando aqui no Pod Action. Então o Rafa e a Paty, eles criaram uma parceria à distância. Eles já estiveram juntos no episódio e agora eles retornam separados em seus respectivos episódios. A gente está falando sobre proteína, pois então, meus amigos, semana que vem o Rafa volta para ensinar receitas com proteína. Vamos cozinhar aqui no Pod Action. Inclusive, pede para ele, Diego, fazer uma receita aí, combinando essas proteínas vegetais aí, para a gente ver algumas ideias bacanas de proteínas vegetais, né? Para quem quer ter essas ideias diferentes. Você criativo, já posso garantir para você não, e dizer não perca o próximo episódio. Durante a semana, quem nos acompanha lá no Instagram, e eu vou estar marcando a Paty também, o Diegão vai estar lá colocando pra gente também. Nós vamos fazer a receita e que o Rafa vai nos indicar com antecedência para aqueles que nos acompanham vão saber de antemão. E terça que vem a gente vai ter aí a revelação, então. A revelação. Bacana, tô ansiosa já. Cozinhar no podcast. Vamos ver qual que vai ser essa experiência, né? Boa! Eu não sei se vai ser interessante, o cara tá correndo, treinando, fazendo treino, escutando o podcast e o cara lá falando sobre... Eu não vou dizer o que é. Aí, ó. Muito bom. A gente teve um grande bate-papo com a Patrícia, né, falando sobre proteína. Então, semana que vem, a gente retorna com o Rafa, uma série especial com ele também aí, para poder aprender dicas para incluir a proteína de uma forma mais criativa na nossa alimentação. Paty, a gente te agradece muito a tua participação aqui. Vai retornar num outro momento também para conversar com a gente. Mas, desde já, mais uma vez, obrigado por estar aqui com a gente. Obrigada pelo convite, é sempre muito agradável estar aqui falando com vocês e com certeza venho falar mais coisas se vocês quiserem, estou sempre à disposição. Obrigada a todo mundo que está ouvindo, está ótimo. Muito bom. Curtiu, Vini? E aí? Cara, sensacional. Inclusive, já faço aqui reforço a questão daqueles que têm dúvida, querem saber mais, querem saber dentro da sua realidade, dentro da sua dieta, dentro do seu treino, conversa com a Paty, vai lá, troca uma ideia com ela, faz a consulta, tenta tirar essas dúvidas porque faz toda a diferença no treino.
no dia a dia, não só para quem está buscando performance, mas também querendo melhorar a sua qualidade de vida. Então, entra em contato, vai estar lá, a gente tem sempre a parte marcada lá no material, né, que a gente coloca nas redes sociais, e não deixe passar essa chance aí, né? Verdade, verdade. Fez. Para mim, assim, quando fiz meus primeiros 21Ks ali, foi a experiência de ter alguém me acompanhando, assim, na suplementação, na alimentação. Isso foi, assim, primordial para não chegar quebrado, para poder se recuperar logo, assim. Isso é fundamental, assim. Então, fica a dica aí, dá uma conversa com a Patrícia, vai ter o Instagram dela, pega os contatos ali. E é isso. Valeu. Brigadão, Vini. Fechou? Então... Fechamos. Terça-feira, então, não perca, teremos novidades na área. É uma experiência que foi muito boa e eu tenho certeza que você vai curtir também. Muito bom. Fechamos por aqui e a gente se encontra no próximo episódio. Tchau, tchau. Tchau, tchau.